This call is now being recorded. Deve fazer por aí. Flávio, seu som está desligado, Flávio. Seu microfone está desligado, Flávio. Ok. Agora eu percebi. Pessoal, continuando aqui, eu queria falar para vocês o seguinte, né? Só para continuar. O que eu ia dizer é o seguinte: nós pretendemos, a diretoria do sindicato pretende, né, fazer a discussão sobre o ensino remoto na UFG. Então, ainda hoje, nós devemos fazer uma convocação também, né, de uma assembleia, se possível, para ainda essa semana, para discutir o ensino remoto. Mas eu vou passar a fala para o Elias agora, para ele fazer o informe, aí depois a gente inicia o segundo ponto de pauta. Com a palavra, então... Perdão, presidente. É preciso colocar a pauta em votação, em apreciação. Não precisa, professor. A pauta não precisa estar em votação. A pauta precisa ser apreciada e abertura para a inclusão de novos itens. Não, professor, não existe isso pelo estatuto. A pauta não pode alterar ponto de item de pauta, tá? O estatuto não permite, tá bom? Você pode consultar o estatuto. Com a palavra, o doutor Elias, advogado da UFG Sindicato. Grande estatuto. Olha, se for abrir o microfone toda hora para ficar intervindo, né, aí não dá para ter reunião mesmo. Elias, por favor. Vocês me ouvem bem? Olá, professores e professoras. A ideia aqui é basicamente dar um informe geral de como os fatos foram acontecendo e as providências que foram sendo tomadas em razão desses fatos. Público notório, a pandemia, o seu início no final do ano de janeiro. Já no início de fevereiro, o governo federal adotou algumas medidas, inclusive a Lei 13.979, que versa sobre questões específicas da pandemia. E, nesse sentido, os diversos poderes foram emitindo decretos, ordens e orientações. O CNJ emitiu, os tribunais estaduais e federais também, e a gente foi acompanhando, para e passo, essas notificações, esses entendimentos que foram sendo apresentados, a fim de subsidiar as melhores decisões e garantir a segurança das atividades da entidade. Então, faltando 60 dias, ali por volta do finalzinho de março, foi publicado o informe de não chamamento da Assembleia Geral para a eleição, em face de não haver previsão estatutária para esse tipo de assembleia, e as coisas foram desenrolando, a gente foi aguardando as posições... Elias, fala mais alto, por favor. Eu vou aproximar um pouco. Melhorou? A gente foi aguardando... Carlito, fecha o telefone, fecha o microfone, pelo amor de Deus. E fala com vontade. A gente foi aguardando as decisões que foram emitidas tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos órgãos de governo. E importante também ressaltar que o governo federal, para algumas determinadas áreas, editou prorrogações de mandato específicas, como, por exemplo, as sociedades anônimas, veio medida provisória já prorrogando, só que os sindicatos não foram beneficiados com isso. Até que no dia 10 de junho desse mês ainda, veio a edição da Lei 14.010, que no seu artigo 5º, ela possibilitou a realização desse tipo de assembleia, independente de previsão no estatuto. Aí, quando veio a edição dessa norma, a gente orientou o chamamento, orientou a possibilidade de chamamento da assembleia, e assim foi feito pelo sindicato.
É importante ressaltar que no começo desse mês, antes da lei ser editada, a gente também ingressou com uma medida judicial para resguardar as prorrogações, e essa medida judicial, assim como aconteceu em outros sindicatos, como por exemplo o ANS, o judiciário entendeu que não era competente para apreciar o judiciário trabalhista, e essa medida foi para a Justiça Estadual. Mas, de qualquer forma, como possibilitou o chamamento da Assembleia, o que é deveras mais funcional, a Assembleia foi chamada e convocada para esse fim. É importante ressaltar ainda que, do ponto de vista das eleições, né, ainda há algumas particularidades para serem observadas, porque o Estatuto da categoria, ele traz no artigo 47, por exemplo, os princípios que devem nortear as eleições, que são pluralismo de ideias e igualdade de condições para concorrer. E, nesse sentido, a gente sabe que a gente tem que a categoria hoje é composta por quase 2.600 sindicalizados e sindicalizadas, e que desses 2.600, 43,55% possuem mais de 60 anos. Então, são pessoas do grupo de risco. Fora aqueles outros professores que não têm o microfone, eu ativei ele agora. Que não tenham essa idade, mas que de fato têm alguma comorbidade, né, ou alguma doença crônica que também seriam do grupo de risco. E essas pessoas também têm que ser preservadas, tanto para desenvolvimento da campanha, onde as chapas que eventualmente pleitearem a candidatura possam ir ao encontro desses professores para apresentar suas propostas, tanto quanto da realização das eleições propriamente ditas. Há informações de que a própria reitoria está desenvolvendo uma ferramenta para votação, mas até o momento, e tudo que eu estou dizendo é datado até hoje, de 29/6, não há um sistema que possibilite, pelo menos na análise que a gente fez, a votação com o cumprimento integral do que prevê o Estatuto, que é o voto universal e secreto. Então, a gente tem que garantir tudo isso para que seja possível, de fato, o desenvolvimento de uma votação e de uma eleição propriamente democrática. Então, nesse sentido, são essas as primeiras razões que teria a esclarecer a essa Assembleia, ficando à disposição caso necessitem de mim. Muito obrigado. Bom, pessoal, nós vamos entrar então na discussão do item da pauta. Flávio, pedido de esclarecimento. Eu vou abrir inicialmente. Pedido de esclarecimento? Fale, professor. Para o Elias. Elias, são 3 pontos. Um primeiro ponto. A prorrogação do mandato não está prevista em estatuto, né? O segundo ponto, a gente não deve estabelecer na prorrogação do mandato um prazo para este mandato, como ele deve ser executado e etc. E também, neste caso, nós temos previsões aí no estatuto do sindicato de consultas eletrônicas. Você acha que as consultas eletrônicas, elas não garantem o voto secreto e universal, como você sugeriu? Ou seja, a gente vai votar apenas presencial? Se for voto para a nova diretoria, seria apenas presencial? São essas 3 questões. Agradeço aí a atenção de todos. Elias, pode responder. Só um minutinho que está abrindo aqui minha câmera. Professor, com relação à prorrogação de mandato, de fato, não é uma previsão estatutária, e por essa razão, ela também é um objeto de ser tratado na Assembleia Geral, que é a instância máxima da discussão dos sindicatos. A minha proposta, e o que a gente tem observado, não é que seja feita propriamente dita uma possibilidade de votação apenas presencial, mas a gente precisa de alguma ferramenta que garanta tanto que a pessoa que está votando é a pessoa que está votando, quanto que a pessoa possa ter acesso, compreendendo a categoria como um todo, e que preserve
a votação que lá foi feita. Então, nesse sentido, a nossa preocupação é de garantir a todos aqueles que queiram votar que possam sim fazê-lo e que esses votos sejam secretos para que se tenha o melhor exercício da democracia dentro da entidade. Com relação à prorrogação do mandato, ela é possível porque a diretoria já foi eleita, né? Então, na verdade, você estaria dando um prazo a mais. E fixar isso por prazo determinado ou não é uma decisão que cabe à categoria. A diretoria apresenta como ponto de pauta uma vinculação estritamente vinculada aos decretos estaduais e municipais, que, ao nosso ver, ela pode ser mais rápida do que fixar um prazo, porque pode-se fixar um prazo, por exemplo, daqui 2 meses, e sai um decreto que viabilize as reuniões, enfim, ou sai um sistema, por exemplo, que permita uma votação de forma eletrônica com segurança, com clareza e sem um custo excessivo. Porque o que a gente tem visto de alguns sistemas é que, para garantir a votação, eles exigem aquela certificação A3 ou A1, que tem um custo elevado, custa R$100, R$150 para cada uma das pessoas poderem exercer o direito de voto. O que, na nossa visão, poderia até reprimir que a pessoa faça pela questão do custo. Então, penso ter esclarecido as questões pontuadas e permaneço à disposição. O professor Humberto disse que tem esclarecimento também a ser feito. Professor Humberto Inácio. Obrigado, Flávio. Elias, bom dia. Queria saber se há alguma necessidade de apresentar prestação de contas para que a prorrogação aconteça. Obrigado. Professor Elias. Aliás. A questão da prestação de contas ela é um dever estatutário. A nossa orientação é de que elas continuem sendo feitas via jornal, igual sempre foi feito, que as auditorias continuem funcionando, porque quando se trata de cuidar do dinheiro de todos, nada mais necessário, mais correto do que se ter mecanismos de compliance, mecanismos de aferição se tudo está correndo da forma correta. Então, a nossa orientação é para que as prestações de contas que são feitas mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, via jornal, continuem sendo feitas, o Conselho Fiscal continue atuando e analisando também essas contas junto com as auditorias independentes e que tudo seja muito bem documentado, principalmente nesse cenário de pandemia, de incertezas, onde a gente sabe que o melhor caminho é o excesso de zelo. Só continuando respondendo o professor Humberto, a Assembleia também, professor Humberto, de prestação de conta, que deve ser feita no mês de junho, não foi feita por causa da inviabilização de chamar Assembleia Presencial. Como a Lei 1410, que estabelece, né, que autoriza a fazer assembleias virtuais, mesmo não prevendo o estatuto, como o Elias já colocou, saiu a semana passada, né, a diretoria do sindicato pretende, né, depois da aprovação aqui da prorrogação, pretende chamar nos próximos 15 dias uma assembleia virtual para apreciação das contas do sindicato. As contas, já teve relatório da auditoria, né, já estão todas as contas e o próprio relatório já estão com o Conselho Fiscal, que está trabalhando na emissão do parecer. Assim que esse parecer chegar, a gente convoca a Assembleia e chama a Assembleia e coloca as contas em apreciação pela categoria. É isso. Ok, Flávio, obrigado pelo esclarecimento. Bom, pessoal, eu vou abrir agora de início, então, 6 inscrições, tá? Para discutir o ponto de pauta. Já está aberto. Inscrição pelo chat. Não era informes? Não, o informe já acabou, professor. Estamos no item 2. Flávio, eu tinha uma questão de esclarecimento que eu levantei aí. Seria possível fazê-la? É de esclarecimento? Eu também teria um, Flávio. Calma aí, vamos organizar. Professor Osli, esclarecimento? Esclarecimento. Pode fazer, professor.
Eu queria saber quais são os diretores que estão presentes agora na Assembleia. Professor, todos os diretores estão presentes. Todos? Ah, ok, obrigado. Professor Nilton. Com relação, bom dia a todos e a todas. Professor Elias, a questão ainda do ponto de vista dessas estratégias de votação, eu gostaria de saber como é que fica aquilo que, na minha opinião, é uma distorção do nosso sindicato, que é a possibilidade de votos por procuração. Como fica essa questão diante de uma necessidade de desenvolver um trabalho, uma eventual eleição virtual? Como é que fica essa questão que já, na minha opinião, é bastante complicada, que é a possibilidade de votação por procuração? Obrigado. Elias, por favor. Só um minuto, porque eu estou operando pelo celular e dá um delay aqui violento. Eu não... Agora vocês estão me ouvindo. Com relação à votação, o estatuto ele traz a forma da votação, e essa votação para a diretoria ela não pode ser realizada por meio de procuração. O artigo 53 do estatuto ele traz que o escrutínio ele seria universal, secreto, que é a preocupação que a gente fez, e direto. Então, o exercício direto desse poder, ele é feito pelo próprio mandatário. Então, a pessoa individualmente teria que assim fazê-lo, e essa é uma das preocupações que nós temos quando a gente vê que a base, por exemplo, da categoria, hoje a gente tem professores com 61 a 70 anos, são 400, 71 a 80, 493, 81 a 90, 213. Então, 44%, 43% da categoria já conta com uma idade considerada como idoso. Então, essa é a preocupação que a gente, enquanto jurídico, tem tido. Ok, professor, o esclarecimento encerrado, né? Pessoal, só para ficar claro aqui, eu vou ler Flávio, novamente a está pauta, impossível ouvir. Está muito baixo ou desligado. Eu vou chegar mais próximo aqui, ok? A pauta, de novo, informes, né? Item 1. Item 2, prorrogar o mandato da atual diretoria e conselho de representantes, certo? Enquanto durar a pandemia, devendo assim que retornar ao estado de normalidade, esta mesma diretoria procedeu ao chamamento imediato das eleições, seguindo as regras do Estatuto Social da categoria, né? E item 3, encaminhamentos. Deixar claro aqui também para vocês que a diretoria ela pretende fazer o mais rápido possível as eleições, tá? Se em agosto permitir fazer as eleições, a gente chama as eleições. A gente não tem, né, perspectiva, né, pelo menos assim, a gente espera, né, que a situação passe o mais rápido possível para a gente poder fazer as eleições. Tá? Então, a situação que a gente está hoje colocando aqui é devido à pandemia. Tá? Mas eu vou colocar as falas, né, e aí a gente, mais na frente, fala alguma coisa se precisar. Está escrito aqui o professor João de Deus e o professor Enes. Inscrição, Flávio. Alexandre. Ok, Flávio, ouviu? Também me inscrevi. Vocês pegaram as inscrições aí, gente? Pô, fala aí. Não, tem mais gente. Pessoal, se inscreva pelo chat, senão fica difícil, tá? Então, aqui, ó, João de Deus, só um momento. João de Deus, Enes, Giovana, Alexandre. Ok? Professor João de Deus. Bom dia, pessoal. Bom, primeiramente, eu como diretor dessa entidade, eu queria dizer que não há nenhuma vontade nossa, né, pessoal, essa é uma de continuar fora do prazo.
né? Essa é uma situação muito complicada para nós, e tudo isso acontece em função da pandemia. Essa é uma questão muito séria, já matou mais de 50 brasileiros, né? Nós temos enfrentado esse problema com muita dificuldade. O enclausuramento nas casas, isso leva a um processo de depressão, de ansiedade a muitos, né, e muitas. Então, essa é uma situação muito difícil para todos nós. Agora, a necessidade de nós fazermos de nós resolvermos esses problemas, né? Ela é premente, porque senão isso é uma situação, vamos dizer assim, muito excepcional, né? Corremos sérios riscos, né, de inclusive, não... aliás, esse ano nós não vamos voltar às aulas. Isso está muito claro. Sem ter uma vacina, não tem como voltar às aulas esse ano. E a perspectiva de uma vacina para ser aplicada no Brasil, provavelmente é só no meio do ano que vem. Isso quer dizer que essa situação ela vai perdurar por um longo tempo. Então, nós não temos condição de realizarmos essas eleições em função disso, né? Infelizmente, temos que adotar esse sistema. Isso já foi adotado por vários outros sindicatos, não é só o nosso. Inclusive, a decisão, né, de juízes com relação a isso, né, justamente de procurar fazer, depois dessa lei, assembleias online, né? Então, para que se resolva, né, que se prorrogue os mandatos. Até a Justiça sabe dessa necessidade de prorrogar os mandatos via Assembleia. Então, essa é uma questão que foge ao nosso controle, foge ao controle de todos, né? Nós devemos, então, por isso que nós estamos aqui com essa proposta, né? Agora, com relação às outras questões, eu acho que a gente pode muito bem, já que abriu a possibilidade de outra Assembleia, discutirmos outras propostas e outras situações, né? Após o tempo dessa votação. Obrigado, Flávio. Só deixando claro, são 3 minutos cada fala, tá? Professor Renes. Obrigado, professor Flávio. Bom dia a todos, né? Os colegas e as colegas. Inicialmente, eu queria me manifestar a respeito da pergunta de um colega sobre voto por procuração e dizer que essa é uma figura que não existe em eleição, nem para prefeito, nem para vereador ou para deputado, em nenhuma esfera eleitoral é a manifestação da pessoa. O que existe é na impossibilidade da pessoa para o voto obrigatório justifica sua ausência e quando não é obrigatório, simplesmente está impossibilitado do comparecimento. Em relação à questão posta, que é da prorrogação do mandato, eu tenho mais dúvidas que certezas. Eu realmente é do conhecimento de todos o meu alinhamento com a atual diretoria. Eu sem dúvida, acho que é uma boa diretoria, mas isso não é o mérito da questão aqui, a questão é a prorrogação do mandato. Eu me pergunto, por exemplo, se há um custo muito baixo, nós não poderíamos realizar essa eleição utilizando o sistema de votação da própria UFG, né, que na UFG-NET, porque foi realizada uma eleição para reitor muito mais complexa, em que envolvia 3 segmentos, né, em que havia até cruzamento entre os segmentos, professores que são discentes
discentes que são técnicos administrativos, técnicos que são também docentes, e cada um só poderia votar uma vez. Envolvia todos os campi da UFG naquele momento, que não era apenas regional Goiânia, Aparecida e Goiás, mas também Catalão, Jataí, e assim por diante. Hoje, o nosso processo já é reconhecido, de utilização da UFGNet, já é reconhecido como assinatura digital. Tanto que nós assinamos todos os nossos processos através do sistema SEI, né? Damos ciência, assinamos, despachamos, e para ingressar naquele sistema, a nossa senha e login valem como assinatura digital. Outra questão também é que, na eleição para reitor, foi realizada a eleição presencial para aqueles que optarem, independente do segmento ou independente do status na UFG, foi realizada a eleição presencial e houve exatamente o mesmo percentual da eleição presencial com a eleição realizada pelo sistema da UFGNet em todos os segmentos, ou seja, isso validou, ao meu juízo, o nosso sistema... Oi? Só para concluir. Certo, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje nós realizamos eventos científicos e técnicos à distância, através de conferência web. Nós já realizamos nessa universidade uma eleição digital e eu queria saber qual o impedimento de nós seguirmos assim, isso para realizar a nossa eleição no sindicato. Antes de passar para a Giovana, vou responder rapidamente, professor Enes. Professor Enes, é que o estatuto permite as eleições somente de forma presencial. A diretoria estuda o novo estatuto permitindo a eleição de forma online, como é feita hoje a eleição para diretor, para reitor. A gente não veio pensando nesse sentido. Só que a gente tem que discutir esse novo estatuto. A gente pode até fazer essa discussão via uma assembleia online, não tem problema. A gente pode fazer essa discussão de um novo estatuto. A gente pode aprovar um novo estatuto e usar ele para fazer essa eleição de forma online, sem problema algum. A gente pode discutir isso com a categoria, sim. Tá bom? Mas hoje o estatuto só permite voto de forma presencial. Professora Giovana Reis. Bom dia, colegas. Uma satisfação encontrar quase 250 pessoas nessa sala virtual aqui hoje, né? Mostra que a categoria está com vontade, né? Conversar sobre vários assuntos. Acho que todos nós, individualmente e coletivamente, fomos surpreendidos pela pandemia e pelo desenrolar da pandemia, né? Não é a intenção da diretoria do sindicato, nunca foi a intenção da diretoria do sindicato permanecer no mandato ou ter que adiar todo o processo eleitoral, né? Nós também fomos vítimas de dessa situação nova que se constituiu aí no mundo com a pandemia do coronavírus. E aí, colegas, penso que, assim como o mundo inteiro está vivendo um período de excepcionalidade para várias situações, para várias coisas, o que está colocado para nós hoje, de fato, é lidar com uma situação muito particular, né? O motivo pelo qual levou a diretoria a criar essa necessidade de prorrogamento aí do nosso mandato é exatamente a impossibilidade, nesse momento, de realização, conforme prevê o estatuto, das eleições para uma nova diretoria, né? Então, me parece extremamente razoável, me parece profundamente tranquilo essa proposta de prorrogação do mandato por essa situação excepcional, num prazo curto, que é o prazo em que a pandemia nos ofereça condições para a realização das eleições o mais rapidamente que a gente puder. Do meu ponto de vista, acho que nosso desejo é que essa situação toda se resolva nos próximos 3 meses, né? As avaliações sanitárias que eu tenho ouvido estão indicando, inclusive, queda dos contágios aí, talvez para setembro, né? O que vai dando possibilidade para a gente mobilizar no sentido de retomar esse procedimento todo de convocação das inscrições. Uma coisa que eu queria ressaltar é que essa medida de prorrogação de mandatos não é uma medida que
criada exclusivamente aqui na ADUF. Uma série de sindicatos pelo Brasil tem feito isso, inclusive o Sindicato Nacional, né, o ANDES, tem tomado posição em relação a isso. Então, acho que o que nós estamos propondo não é nada fora do que está sendo feito no âmbito sindical nacionalmente e nem está fora da realidade que a gente tem agora, né, para resolver. E aí, para finalizar meus 3 minutos aí, eu queria deixar uma proposta, viu, Flávio, que na medida em que foi autorizada a realização das assembleias virtuais, que a diretoria encaminhe o mais rápido possível. Estou propondo que para sexta-feira que vem, na parte da manhã, uma assembleia para discutir e tomar decisão em relação a essa proposta de retomada das aulas no segundo semestre a partir da modalidade à distância, ou da modalidade remota, melhor dizendo, certo? E aí, acrescentando, eu queria propor que ao final dessa assembleia aqui, quem puder permanecer na sala, talvez fosse bom a gente começar uma conversa inicial a respeito dessa proposta das aulas remotas, né? A gente começa a conversa aqui hoje ao final dessa assembleia e realizamos uma nova assembleia na sexta-feira, estou propondo pela manhã, porque parece que vai ter consumo à tarde, para que a gente discuta em assembleia na sexta-feira que vem a temática das aulas remotas na UFG. É isso, companheiros. Muito obrigada aí por vocês terem me ouvido e até mais. Professor Alexandre. Bom, mais uma vez, bom dia a todas e todos. Eu acho que é importante destacar, né, que quando a gente fala de prorrogação de mandato, né, mesmo em tempos de pandemia, se vincularmos ao decreto presidencial, né, nós temos aí uma prorrogação de mandato que vai até dezembro de 2020, né, se for isto que a diretoria está defendendo, então a gente tem mais 6 meses aí de prorrogação de mandato. Eu concordo com eles que nós temos aí as condições, né, de realizar uma eleição, garantindo, né, o voto secreto, garantindo a participação ampla de todos, a exemplo do que aconteceu com a universidade. Inclusive pelo sistema da própria universidade, o SIG Eleição é um sistema que possui aí auditagem, está auditado, é um sistema viável. Então, nós temos aí condições de fazer eleição mesmo nesse período de trabalho remoto, né? Nós não estamos, né, fora do nosso espaço de trabalho, nós estamos trabalhando de forma remota. Então, é importante destacar esta possibilidade. Eu gostaria que a diretoria apresentasse um prazo para nós, né, que não fosse enquanto durar a pandemia. Porque, vejam bem, a pandemia só vai, de fato, retroagir, né, com vacina. E vacina não tem expectativa antes do primeiro, segundo semestre de 2021. Portanto, eu gostaria de uma resposta da diretoria sobre isso. Uma outra questão importante para colocar, colegas, primeiro, elogiar uma assembleia desta aqui com 250 participantes, mas registrar, né, em ata que os limites técnicos do programa. Né? Tem gente querendo entrar e não consegue, pelo menos é o que está circulando aqui no chat. Então, eu pediria para constar em ata essa questão. A outra questão importante veja, nós estamos num momento muito excepcional. O que a Giovana coloca é muito importante, né? Nós temos que ter uma unidade na categoria para pensarmos como se desenvolve esse trabalho remoto. Hoje, nós temos vários casos de adoecimentos de colegas, não só pela Covid, mas também adoecimento psicológico, né? Decorrente do isolamento, etc., que tem que ser tratados do ponto de vista de nós pensarmos resoluções, né, para a situação, e nós temos ainda os problemas vinculados à carreira. Né? Nós temos aí tanto uma legislação sobre progressão, né, e estágio probatório que precisam ser pensadas em tempos pandêmicos e que não está acontecendo. Então, nesse sentido, eu acho que é urgente a convocação dessa Assembleia para a próxima sexta-feira. Estou aqui dando o meu acordo. E, por último, colegas, eu gostaria de colocar para vocês uma questão política importante. Né? Este é o momento que nós temos que estar unidos, né? E o sindicato é o guarda-chuva de todos nós. Né? Então, nesse sentido, eu acho importante que a diretoria do sindicato, que a sua base, se preocupe em construir coletivamente posições para que a gente possa dialogar com a administração, para que a gente possa, né, perceber, ter uma sensibilidade maior para como está a vida do docente nesse momento de educação remota. Né? Por último, nós fizemos uma carta aberta à diretoria da DUFG solicitando, né, que
A reunião que aconteceu há cerca de 18, 20 dias atrás, né, ela teve algumas pautas a serem encaminhadas. Assembleia. Obrigado, Flávio, obrigado a todos os ouvintes aí e sigamos na Assembleia. Gessi. Eu pedi uma questão de ordem aqui, deve ter uns 5 minutos, Flávio. Sim, o Enes pediu uma questão de ordem. A questão de ordem que eu quero colocar é a seguinte: há 25 minutos eu registrei o limite de 250 pessoas nessa sala. E eu resolvi fazer um teste, entrei em outro e-mail meu, que não esse que eu estou usando aqui agora, e não consigo acessar a sala. Eu tenho dúvida se qualquer coisa que viermos a deliberar nessa circunstância é válida. Eu não estou fazendo isso para boicotar ou para ter algum problema. Se alguém quiser fazer um teste, entre em outro e-mail e verá que não terá acesso, né? Fica caindo de 249 para 250, enquanto tiver 249 como agora, quem tentar entrar, entra. Mas quando atingir 250, porque alguém sai, agora atingiu 250, por exemplo. Então, eu quero dizer que eu estou questionando mesmo se esse ambiente, se ele está propício para a realização de qualquer deliberação em função do cerceamento da participação de colegas, se é legítimo ou não, está aberto, se a inscrição está feita de maneira correta, isso eu não sei, mas o sistema não está adequado, é isso que eu quero levantar aqui. Então, professor Enes, a verdade é a seguinte, nós contratamos e pagamos o aplicativo Zoom, né, para 500 pessoas, certo? Pagamos quinta-feira, R$1.000, né, pelo aplicativo. Eu entendi, professor, mas se o senhor aluga um salão e o salão pega fogo, o senhor vai continuar a Assembleia? Qual é a posição do Elias sobre isso, Flávio? Eu vou conversar com ele sobre isso. Vamos escutar o professor Gessi. Bem, bom dia a todos. Eu entendo que a ADUF ela tem que continuar num momento complicado como esse, que inviabiliza o cumprimento do estatuto, que é a eleição para a nova direção. E até o Enes, quando fala dos aposentados, eu lembro que teve urna na ADUF para os aposentados na eleição para reitor, se eu não me engano, justamente porque eu acredito que o banco de dados do UFG, nem todos os professores aposentados, eles têm aquele e-mail único da UFG, aquele login único que a UFG tem. Então, até uma dúvida aí que está no fórum, que depois a diretoria tem que tirar, porque você não proporcionar a participação de todos nesse momento é muito complicado. Posso esclarecer? Sim, pode. Enes. Sim, qualquer pessoa pode ter um e-mail no sistema UFG, inclusive aposentados, porque, inclusive, essa é a forma com que eles interagem com o CIGEP. Foi colocado urna, não apenas para os aposentados, mas para todos os que quisessem naquele momento, justamente em função natural que os aposentados têm de utilizar o sistema UFGNet. E aí eu concordo que essa é uma limitação tecnológica, que atinge principalmente o segmento aposentados, eu concordo, mas a questão do acesso, ele é franqueado a todo funcionário da UFG, da ativa ou aposentado. Enes e Gessi, só para deixar clara essa questão, conversando com o Elias aqui, a gente pode fazer uma deliberação aqui hoje e chamar uma outra assembleia para ratificar devido a essa questão, porque se a gente não deliberar hoje, a gente vai ter o problema, né, da continuidade, porque o sindicato fica sem diretoria. Tá? Então, essa é a questão. A gente chama uma outra assembleia para ratificar o resultado de hoje. Tá bom? Entendi. Então, é isso. Aí porque a gente, como eu falei, compramos o aplicativo, né, e não funcionou. Não sei por que não funcionou. Eu sou da área. Os meninos que trabalham aqui com isso também não entenderam até agora. Está testando e não está conseguindo. Então, a gente vai atrás, né, e vai tentar ver pessoas também que são mais da área para tentar resolver a questão. Tá bom? Ok, queria até pedir desculpas ao Gessi aí, mas foi no sentido de esclarecer. Okay. E ele bem sabe lá que se não fosse por ele, a eleição também não teria acontecido, que o apoio da pró-reitoria na época foi imprescindível.
Perfeito. Restabeleça aqui o tempo, professor Gessi. Bem, obrigado, Enes. Eu acho que era uma dúvida aí que era importante tirar. Então, a gente tem grande dificuldade no sistema da UFG de organizar que os professores aposentados tenham o seu cadastro lá, e eu acredito que isso aí seria um problema para a eleição através do sistema online. Eu acho que a viabilidade da gestão da ADUF hoje, ela torna-se necessária. Eu acredito que não seja uma coisa que nenhum de nós defenderia, a prorrogação de mandato em tempos normais, mas a necessidade da gestão faz com que e a necessidade de continuar a gestão e os problemas hoje com essa pandemia e o perfil do nosso sindicalizado ali, colocado pelo Elias, mais ou menos 44% como grupo de risco, não tenho dúvida de que é necessário essa prorrogação. A ADUF, ela tem trabalhado bastante, eu vejo mesmo nas discussões últimas aí do governo, onde, através da ADUF e um professor da UNB, articulação com o senador Randolph, conseguiu manter progressão e promoção dos professores até 2021, o tempo que o governo queria retirar. Então, o pessoal está ativo, tem feito vários eventos. Então, acredito que a manutenção de uma diretoria eleita, num momento desse, é o melhor para a ADUF. A diretoria foi eleita, ela passou por um crivo de uma eleição. Qualquer outra forma hoje não seria bom, nesse momento, para manter a gestão da ADUF. Enquanto não é possível fazer uma eleição dentro de critérios aqui que a gente consiga estabelecer, mesmo que seja online, o que for, que garanta a participação de todos os professores, eu entendo que o momento agora é de prorrogação do mandato até que a gente consiga fazer essa eleição. Professor Osni é o sexto, tá? Ô Flávio, só uma questãozinha de esclarecimento. Seria possível, nós temos essa sala aqui reproduzida no YouTube, o pessoal da imprensa tem condições de fazer isso, para facilitar aqui? Não tem como não, professor. Nós estamos restabelecendo o Zoom, tá? Daqui a pouco eu aviso. Se conseguirmos restabelecer, aí a gente consegue jogar a reunião para o Zoom lá, o Zoom permite todos que estão aqui, mas quem quiser entrar. Tá? Ok, obrigado. Professor Osni. Bom, eu quero recuperar a fala do professor Emes. Eu acho que ele levantou uma questão importantíssima, que é da impossibilidade de todos os colegas participarem da Assembleia. Ora, nessa linha, eu acho que essa Assembleia que nós estamos fazendo aqui está comprometida, porque qualquer decisão que tomarmos aqui, aqueles que não puderam participar poderão questioná-la. Então, acho que é uma questão importante que precisa ser colocada aqui. Apesar de eu ter uma proposta alternativa para a prorrogação da diretoria, né, que seria uma diretoria estendida com participação do Conselho de Representantes e de membros da diretoria. Mas eu estou achando complicado fazer essa proposta aqui por causa do problema levantado pelo professor Enes, pela questão de ordem que ele colocou, que eu acho que ela precisa ser resolvida antes de qualquer coisa. Porque se membros do sindicato não podem participar da Assembleia, isso compromete a Assembleia. É só isso, Flávio. Obrigado. Pessoal, a gente abriu 6 inscrições, tem mais 5 professores inscritos. Né? Eu vou abrir para eles, o professor Romualdo, a professora Raquel, o professor Adão e o professor Humberto, mais 4 professores inscritos, que dá os 10 inscritos, ok? Estava na lista, Flávio. Hã? Eu estava na lista, Newton. O Newton está antes, então do Romualdo. Newton. Obrigado, Flávio, colegas. Bom, eu acredito que primeira discussão, acho que não me parece ter nenhum tipo de possibilidade de questionar a necessidade da prorrogação. Não é? Acho que é uma situação excepcional, está aí colocada. O problema está colocar, eu acho que passa a ser a
primeiro, o que o professor Alexandre levantou, quer dizer, a gente precisa ter uma previsibilidade um pouco mais assinalada, algo do gênero garantia de... Enfim, a garantia das condições, eu não sei, eu não elaborei aqui exatamente a redação, mas é preciso que tenha uma redação que aponte não para um tempo indeterminado ou dependendo de normas que venham enfim, dos órgãos de controle, como o Ministério da Educação, como ele bem apontou. Acho que precisamos colocar algo que aponte que, em condições que sejam as mais favoráveis, assim que seja possível, convocar as eleições. Lembrando que acho que tem dois aspectos que são ser levados em conta. Esses que foram apontados do ponto das limitações tecnológicas, afinal de contas, hoje nós tivemos aqui uma primeira experiência que não foi das mais, vamos dizer assim, promissoras, porque nós tivemos problema com o Zoom, tivemos que transferir aqui para o Google Meeting, assim mesmo estamos limitados, enfim, há problemas técnicos aqui a serem considerados. Um outro aspecto é que nós temos que lembrar que, se estamos chamando eleições, é preciso haver condições para que aqueles que eventualmente queiram apresentar as suas propostas para disputar uma eleição tem que ser reunir condições de atingir, dialogar com os nossos sindicalizados, considerando que há possibilidade de se formar outras chapas além daquela que seja da situação, né? Supõe-se, né, que a diretoria ou a situação apresente uma chapa. Então, é preciso levar em consideração isso. Condições técnicas da reunião, capacidade de deliberação e que elas sejam as condições. No momento que tenhamos aí um parâmetro que garanta essa participação tanto do ponto de vista de quem se candidata quanto de que haja possibilidade de uma votação garantida e segura, que isso seja processado, ou seja, que não fique numa lacuna muito grande da prorrogação desse mandato. É isso que eu queria apontar. Mas a necessidade de continuidade me parece que é clara, não é... Enfim, eu acho que isso não cabe muita discussão. O problema é como nós vamos processar a saída e a continuidade do processo eleitoral. É isso que eu tinha a dizer. Pessoal, é o seguinte, eu mandei um link aí do Zoom para vocês, nós vamos passar para lá novamente. Essas coisas acontecem como aconteceu no Consune na semana passada. Estava num aplicativo, teve que ir para outro. Tá? Então, eu coloquei o link para vocês podem ir clicando lá, pode ir para lá, por enquanto a gente vai continuar aqui até conseguir ir para lá totalmente. Tá? Vamos todos, Flávio? Todos. Tá? Ok. Tá. Vou abrir aqui, então, para a professora Raquel, por enquanto. Ô, Flávio, não. Flávio, interrompe as falas para a gente fazer a... Vamos interromper, então. Aí, vamos interromper aqui. Isso. Aí, aguarda aí. Flávio, aguarda 5 minutos para informar quem está chegando novo, né? Tá bom, perfeito. 5 minutos. Tá ok? Perfeito. Obrigado. Eu não recebi o link, só isso. Tá no chat aqui, eu não. Botei aí, vou colocar no que você vê apresentante, professor. Flávio, Oi. professora Rosana, orienta o pessoal da comunicação da UFG a mandar um novo link para os e-mails novamente. Já está mandando. Flávio? Oi, Flávio, está me ouvindo? Estou ouvindo sim, professora. Tá, eu não vou poder acompanhar ir para o outro link, porque eu tenho uma outra reunião agora, eu ajustei o horário para participar, mas como está sendo gravado, eu queria deixar a minha posição. Primeiro, não vou nem discutir a importância da reunião e nem a necessidade, eu sei que a diretoria nunca quis expandir mandato, como nunca quis essa pandemia, eu queria deixar o meu voto, sim, a favor da prorrogação do mandato, queria deixar a sugestão de que o estatuto fosse alterado
para poder ter votação online, porque a gente sabe que essa situação não vai ser de rápida resolução, então o Estatuto tem que prever isso realmente. Eu acho que as questões técnicas dessa reunião, você e a diretoria toda, é o maior interessado em resolver, tenho certeza que isso será resolvido, e me colocar à disposição para os próximos debates, para as próximas reuniões, pedindo desculpa por ter que sair agora, tá bom? Parabéns pela iniciativa e sucesso para nós, né? Mais do que temos que estar unidos, porque o MEC que está aí não é amigo, então a gente tem que ser muito amigo e estar bem fortalecido. Parabéns. Eu que agradeço e peço desculpas, viu, novamente. Não, imagina. Acontece. Valeu, um abraço, estou saindo, tá? Tchau. Muito obrigado. O link está indo por e-mail, viu, pessoal? Só para vocês saberem. Pessoal, tudo bom? Vocês me escutam? O microfone está desabilitado, como é que eu falo? Oi, tudo bem? Oi, fale. Ah, tá. O microfone deles estão desabilitado. Você não consegue falar. Nós vamos começar, então. Nós vamos começar aqui, então, com a fala do professor Romualdo. Pessoal, só para explicar para vocês. Aqui é o seguinte, vai liberando o microfone, né, de acordo com a pessoa estiver inscrita para falar, ok? A professora Raquel, ela teve que sair, tá? Porque ela tinha outro compromisso. Meu pau de céu, afinal está aqui. Legal. Vamos colocar nos que estão inscritos aqui. Quem está inscrito é a professora Romualdo. Ou se você ficar falando. O professor Romualdo já está na reunião. Confusão. Posso falar? Está me ouvindo? Pode falar, Romualdo. Bom dia a todos e a todas. Eu estava aqui angustiado, imagino tanto que o Flávio também deve estar com toda essa confusão. E isso acho que demonstra a dificuldade que nós temos, que nós estamos tendo nesse momento. Eu acho que o que nós precisamos agora é de prudência, né? Nós estamos vivendo uma fase, um período de nossas vidas que nós nunca vivemos, né? E estamos tendo que nos readaptar. Eu acho que, como foi dito até pelo professor Alexandre, a preocupação nossa agora é de nos mantermos unidos, né? A gente tem a cabeça fria para saber quais as medidas melhores que nós temos que tomar. Eu não sou contra fazer um processo eleitoral por via remota, mas nós precisamos de tempo para isso, né? Até para saber como é que nós vamos nos comunicar com todas as pessoas. Veja, nós temos colegas que são contra aulas remotas. Eu não sou contra a aula remota, mas existe um número grande de colegas que são contra aulas remotas. Por quê? Porque ele pode deixar muitos alunos de fora desse processo, né? E é natural essa preocupação. Então, tem que ser a mesma coisa em relação aos nossos colegas sindicalizados. Todos precisam estar em condições de participar de um processo. Então, eu vejo como natural agora, né? A gente tem que tirar essas teorias de conspiração da cabeça, embora, claro, nós aparentemente já estamos num processo aqui de disputa eleitoral, mas nós temos que tirar essas teorias de conspiração da cabeça e compreender que a melhor coisa a fazer agora é a prorrogação do mandato da diretoria e que a gente possa discutir, inclusive o Conselho de Representantes, qual o melhor formato para que a gente possa conduzir esse processo de transição, né? Claro, vai ter um limite, provavelmente o limite seja o final do ano, né? Dezembro. Então, a gente precisa ir construindo isso e criando as condições para que nenhum colega seja impedido de participar. Foi dado o exemplo da eleição de reitor, da qual eu participei. Só que nós viajamos por todos os cantos, fomos para todas as unidades, conversamos diretamente com os professores. Nós fizemos campanha, né? É uma situação diferente aqui. Como é que nós vamos fazer um processo eleitoral para apresentação de chapa? Então, nós precisamos de criar essas condições.
Eu acho que a gente precisa estar calmo, ser prudentes. Acho que até agora a diretoria tem dado os encaminhamentos pertinentes. Claro, embora alguma outra coisa tenha ficado para trás, até pelas próprias condições que nós estamos vivendo. Então, ver essas necessidades de retomar pautas anteriores de aprovações que foram feitas para que seja dado andamento a isso, e que a gente possa, unificando a categoria, criando condições para todos os colegas nossos terem acesso a esses processos remotos, e aí definir qual vai ser a data que a gente pode estar em condições de realizar um processo eleitoral. Porque a gente tem que estar tranquilo agora. É uma situação, não sei, eu estou angustiado, eu já não aguento mais ficar. O pessoal falou, nós estamos trabalhando remotamente. Eu não me sinto trabalhando remotamente, eu não estou dando aula, eu sou professor, eu quero dar aula. Eventualmente, eu faço aqui leituras do meu projeto de pesquisa, faço contato com as orientandas que estão em meu projeto de pesquisa, mas eu vou me considerar trabalhando quando eu estiver dando aula. Eu entrei na universidade, em primeiro lugar, para dar aula. Então, são situações complicadas em nossa vida agora, nesse momento. E nós estamos num processo de adaptação. E essa dificuldade que nós tivemos hoje aqui demonstra exatamente essa dificuldade. Então, prudência, calma, e vamos resolver esse problema com a cabeça no lugar. Obrigado. Ok. Professor Adão, está inscrito agora. Professor Adão, da Faculdade de Educação. Está liberado, professor Adão. Pessoal, nós vamos liberar aí essa questão da configuração. Vamos fazer. Professor Adão? Professor Adão não está nos ouvindo? Vou passar para o professor Humberto. Professor Humberto. Alô? Está ouvindo? Pessoal, o professor Adão está aí. Professor, nós temos 210 participantes por enquanto. Professor Adão. Tá. Professor Flávio e demais colegas, bom dia. Eu acho que essa dificuldade que nós estamos enfrentando demonstra as dificuldades que vamos enfrentar se as atividades de aula forem retomadas no sistema remoto. Mas eu me inscrevi só para reafirmar algumas posições de alguns colegas. Primeiro, de que o sindicato não pode ficar sem diretoria. Segundo, a prorrogação do mandato é fundamental nesse momento. É justificada em função da impossibilidade nossa de eleições presenciais. Mas também, o professor Flávio e demais colegas, eu acho que temos que entender que tudo que fizermos agora, remotamente, será de forma precária. Vai ser sempre de forma precária. Então, não tem dúvida de que devemos prorrogar o mandato da diretoria do sindicato até termos condições mais reais de uma decisão, seja em forma de eleição remota ou seja presencial. Ok. Professor Humberto. Olá. Ouvindo, professor. Ok, bom dia a todas e todos. Infelizmente, parece que a nossa solução não deu certo, né, Flávio? Saímos de 250 participantes para 210. Estamos aprendendo junto, só estou colocando aqui, não é para fazer nenhuma crítica nesse momento. Temos menos participantes do que tínhamos ainda há pouco no momento. Bom, minha fala vai no sentido de afirmar que entendemos a necessidade, né, de que o sindicato continue tendo uma diretoria, continue tendo pessoas à frente fazendo o papel que o sindicato tem, e, bom, e não há nenhum problema com isso. No entanto, quero lembrar
que em algumas vezes, especialmente no nosso grupo WhatsApp do Conselho de Representantes, me recordo de ouvir ou de ler, né? Ouvir lendo, o professor Flávio dizer que está cansado, né? Que de fato muito trabalho, é muita coisa, inclusive nos levando a pensar de que há uma sobrecarga de trabalho na pessoa do presidente, que nesse momento é ele, enquanto provavelmente ou possivelmente outros membros e outras membros da diretoria talvez estejam se fazendo ausentes. Nesse sentido, minha proposta já fazendo encaminhamento, a proposta é a seguinte: prorrogação do mandato, mas com período pré-determinado nesse momento, até final de setembro, com nova avaliação durante a metade de setembro, nova assembleia, seja o que for, podendo prorrogar por mais tempo, e uma ampliação da diretoria com a inclusão de todos os membros do Conselho de Representantes, deixando nessa situação de crise excepcional que o Conselho não seja apenas consultivo, mas passando a uma situação do Conselho também deliberativo. Essa é a proposição nesse momento, e eu gostaria, inclusive, de pedir que não fosse comentado agora, mas que as pessoas se inscrevessem para comentar sobre isso, se desejarem. Obrigado, bom dia a todos. Ok, pessoal. Pessoal, acabou as inscrições, então nós vamos passar para as deliberações, tá? É o seguinte, então tem a proposta que a diretoria apresenta, que é o que está na pauta, né? Que é a prorrogação do mandato da diretoria e eleição, né? Assim que tivermos condições reais de fazer as eleições. Tem essa proposta do professor Humberto agora que apresenta, né? Que é prorrogação do mandato da diretoria, com inclusão, né, do Conselho de Representantes junto à diretoria, né? E prorrogação por 3 meses, é isso, professor Humberto? O professor Zi também disse isso. O professor Zi também disse isso. Tá? Sim. O professor Zi também disse isso. Então, são 2 propostas. Tá? Então, nós vamos ter que colocar uma proposta para votar contra a outra. Certo? Como que vai ser o sistema de votação? Tá? Eu vou colocar a proposta da diretoria, né? Os favoráveis por ela, né? E tem uma terceira proposta, que é prorrogação por 6 meses. Certo? Tem uma terceira proposta, que é a prorrogação por 6 meses. Tá? Então, tem 3 propostas. O professor Alexandre apresenta uma questão de ordem. Professor Alexandre, por favor, abrir o microfone para o professor Alexandre Guiar, apresentar a questão de ordem. Estão me ouvindo? Sim. Joia. Professor Alexandre. Ok? Ok. Joia. Ô, Flávio, eu acho que a primeira questão é a seguinte, né? Prorroga ou não prorroga o mandato da diretoria para ser votada, né? A segunda questão para ser votada é se prorroga por tempo indeterminado enquanto durar a pandemia, se prorroga por tempo indeterminado enquanto durar a pandemia. A outra questão, se prorroga por 6 meses ou se prorroga por 90 dias, certo? E a outra questão a ser votada é se a diretoria vai atuar de forma ampliada com o Conselho de Representantes ou não, que é a proposta do professor Humberto. É isso? É por aí. Mas, assim, eu vou colocar a primeira votação, professor, que é o que está na pauta da reunião, tá? Que é o item 2. Tá? Sim, se depois... prorroga ou não prorroga. Isso, justamente. Depois a gente vê o que prorroga. Indeterminado, 90, 6 meses. Professor, na verdade é o seguinte... vou colocar o primeiro item, é prorrogar o mandato da atual diretoria por tempo determinado, como está aqui, certo? Não, Depois... Não, Flávio, é exatamente essa questão de ordem. A gente tem como, primeiro, definir a prorrogação do mandato, depois definir o prazo, porque se tu vincular a prorrogação com o prazo,
entendeu? Tu já vai estar fechando esse debate. E nós temos 3 propostas de prazo diferentes. Ok, vamos fazer assim, então. Então, eu vou colocar em votação, favor, marcar um X no bate-papo, tá? No bate-papo, os favoráveis a prorrogar o mandato da diretoria. Colocar um X, tá? Eu vou aguardar 1 minuto, até todo mundo votar. Vai ser difícil contar, hein? Vamos esperar todo mundo votar e a gente... Aí você pede 1 minuto para a contagem, assim que todo mundo terminar. Professor Juarez, é só apertar o X no teclado. Nós estamos em sistema de votação, professora Gisele. Estamos verificando se isso não há votos de duplicidade. Nós vamos colocar depois votos contrários e abstenções, tá bom? Agora escreve aí no chat. Votos contrários. Prorrogação. Contra a prorrogação. Pessoal, nós vamos votar agora contra a prorrogação, tá? Votos contra a prorrogação. Por favor, marcar X quem é contra a prorrogação. Pode ser outra letra, pode ser 0. 0, contra a prorrogação. Pode ser letra C também, sem problema. Letra C de contra. Ok, C de contra. Nenhum voto contrário. Abstenções. Abstenções, letra A.
Quantas pessoas tem na sala? Tive que um enquete lá no meio. Apareceu o senhor? Chico colocou um enquete. Eu perguntei para vocês tantas vezes, né? Vocês me matam. Né? Quer que mantenha ou tire essa enquete? Não, deixa lá. Pessoal, apareceu um formulário aí que o Chico colocou, porque vocês pediram, tá? Então, vamos votar lá no formulário, então, tá? Que aí lá conta mais fácil. Pode ser? Vocês pediram lá a enquete, vamos usar a enquete, então, vota lá na enquete. Os favoráveis, então, à prorrogação do mandato da diretoria. Mas, assim, foram 3 abstenções, tá? Foram 3 abstenções. Quais são as próximas questões que eu tinha para colocar aqui no formulário? Foram 3 abstenções. Tirando, nós estamos em 217 participantes, foram 214 votos favoráveis e 3 abstenções, tá? Para esse item. Aliás, 221 participantes. Foram 3 votos favoráveis, 3 abstenções, né? E 218 votos favoráveis. Já votou. Enes, abre o microfone do Enes, questão de ordem. Já votamos, pessoal, verdade. Já votamos, né? Na próxima, a gente pode usar esse formulário. O problema é que, para alguns que estão usando o celular, esse formulário não aparece. Então, vamos continuar votando por aqui mesmo. Alô, me ouve? Ouço sim. Não, na verdade, não sei se é questão de ordem ou uma informação, porque tanto no celular quanto no computador, quem não enxergar o formulário, ele aparece embaixo uma opção. O problema é que tem muito professor aposentado que não domina direito essa questão, sabe? Tá. É porque aparece pool embaixo. Tem chat, por isso raise que o melhor hand, aqui é pelo chat mesmo. Q&A tá? e pool. Aí você clica no pool e o formulário abre. É só isso. Para a gente é fácil, mas o problema é que são muitos professores aposentados. Tá? Bom, pessoal, então, para essa questão, foram 218 votos favoráveis, 3 abstenções, tá? E nenhum voto contrário. Tá? Vamos, então, votar agora. Tá? Vamos votar agora, certo? Deixa eu tirar o formulário. Nós vamos votar agora a proposta que tem aqui, que é da diretoria, né? Que é a proposta que a gente apresentou, que é prorrogar o mandato da atual diretoria e do Conselho de Representantes enquanto durar a pandemia, devendo, assim, que retornar ao estado de normalidade, esta mesma diretoria proceder ao chamamento imediato das eleições, seguindo as regras do Estatuto Social da categoria. Então, nós vamos colocar aqui agora a votação, que é a proposta da diretoria. Tá bom? Então, proposta da diretoria. Coloca aí, fazendo favor. Proposta da diretoria. Pode votar colocando o X. Nós estamos votando agora a proposta da diretoria. Tá? Você vai contar, pô. Nós estamos votando a proposta da diretoria, tá?
que é prorrogar o mandato, certo? Até durar a pandemia, devendo, assim que retornar ao estado de normalidade, essa mesma diretoria proceder ao chamamento imediato das eleições. Seguindo a regra do Estatuto Social. Vamos votar só aqui pelo chat, pelo fato de que, como eu já coloquei para vocês, nós temos professores aposentados que não dominam a ferramenta, né? Não domina totalmente, estão aprendendo. Só um minuto, nós estamos contando. Só terminando de contar, a gente vai colocar o voto contrário. Professor Alexandre, nós estamos em sistema de votação. Agora, os contrários. Por favor, colocar X os contrários. Escreve. Colocar C, a letra C. Porra, presta atenção. Ah, tá bom. Assim como na Assembleia presencial, o voto não é secreto, o voto só é secreto para a decisão. Tá? Professor Wender, nós estamos botando aqui o item 2 da pauta. Agora está votando quem é contrário, né, a essa proposta de prorrogar o mandato da diretoria enquanto durar a pandemia. Rafael, vai entrar abstenções agora. Agora nós vamos votar abstenções. Abstenções. Quem se abstém, por favor, votar com a letra A. Abstenções. Tem o resultado? Para o pessoal não comentar no chat depois que voltar, para a gente contar, porque senão dissolve. Estamos finalizando aqui a contagem.
Pessoal, todo mundo que votou a favor, contra, abstenções, foi contabilizado, tá? Não some do chat. Cadê, cacete? Opa. Só recompar aqui, já me passou uma parcela aqui. Isso, professor. Nome da dúvida se refere ao professor Flávio, tá? Nós temos 217 participantes. 218 participantes até o momento. Era a favor, né? 23 a favor, 11 contra, 3 abstenções. Não, você tá louco, né? Não, você não descontar porra nenhuma. Meu Deus. Ou, contar você com pode. Pode mandar. Recordar de novo, deu isso, pessoal. 23 contra.
Pessoal, é o seguinte, com relação a essas propostas, votaram 139 a favor da proposta, 43 contrários e 5 abstenções. Tá? Então, 139 favorável à proposta, tá? 43 contrários e 5 abstenções. Com isso, tá? Não tem necessidade de votar as demais propostas, uma vez que essa proposta já alcançou a maioria, né, dos participantes nessa Assembleia. 139 votos favoráveis. O professor Alexandre queria falar contestação de votação. Professor Alexandre. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Ok. Olha só, Flávio, quando eu fiz a questão de ordem para encaminhamento da votação, eu coloquei de forma bem clara que era necessário, né, apreciar 3 propostas. Prorrogação por tempo indeterminado, que é a proposta da diretoria, enquanto durar os decretos de pandemia, prorrogação de 90 dias e prorrogação de 6 meses, né, que foram as propostas apresentadas. A diretoria encaminhou a proposta dela apenas sem colocar as demais propostas. E isso levou a confusão, na minha avaliação, na Assembleia. Tanto é que nós tivemos aí uma abstenção considerável de pessoas que não votaram em as propostas. Então, nesse sentido, eu solicito que seja votado, né, a prazo indeterminado contra prazo determinado e o prazo determinado depois dividido em 6 meses e 90 dias. Alexandre, a proposta da diretoria, ela é clara, sabe? É clara. Então, assim, a proposta da diretoria é prazo indeterminado, como você colocou. Tá? Flávio, eu estou apresentando recurso de votação, eu gostaria que o meu recurso de votação fosse colocado em votação. Entendeu? Se as pessoas são favoráveis ao recurso de votação para votar novamente. Então, vou colocar em votação o seu recurso de votação. Eu coloco, isso. Sim. Então, tá. Pessoal, obrigado, nós vamos votar, então, aqui o recurso de votação do professor Alexandre. Tá? Nós vamos botar aqui os favoráveis. Só um momento. Só um momento. Deixa eu achar aqui. Tanto botão nesse negócio. Espera só um pouquinho. Nós vamos botar aqui, então, né, o recurso de votação do professor Alexandre. Os favoráveis ao recurso de votação do professor Alexandre, os favoráveis ao recurso de votação do professor Alexandre, favor digitar a letra X. Tá? Os favoráveis ao recurso de votação do professor Alexandre. Vê se conta direito, né? Nós estamos votando, né, o professor Alexandre fez um recurso de votação. Quem for a favor do recurso de votação do professor Alexandre, coloca um X. Tá? Quem for a favor do recurso de votação do professor Alexandre. Pessoal, está tendo confusão. O pessoal não está sabendo qual que é o recurso de votação. Professor Alexandre, por favor, explicar de novo qual que é o seu recurso. Tem questão de ordem aí, porque não estou entendendo o seu recurso de votação, professor Alexandre. Sim, eu estou tentando ativar o meu áudio, mas o sistema está impedindo. Vocês estão me ouvindo? Essa votação está paralisada, tá? Está encerrada enquanto o professor Alexandre não explicar o recurso de votação dele. Colegas, quando eu fiz uma questão... rapidinho. Quando eu fiz uma questão de encaminhamento, o recurso de votação era para ser colocado, a votação era para ser colocada. Se a prorrogação vai ser por tempo indeterminado ou por tempo determinado. Depois, a gente vota se é 90 ou 60 dias. E a diretoria encaminhou a proposta dela a favor ou contra a proposta dela. Não se trata disso. É tempo indeterminado por tempo determinado. Essa que é a questão.
Por isso que eu acho que a votação anterior foi manipulada, e é nesse sentido o meu recurso de votação, né? É importante nós termos a clareza que a gente vai votar ou determina o tempo ou por tempo indeterminado. Ponto. Depois, se é 60 ou 90 dias. Se é 6 meses ou 90 dias. Com certeza a votação anterior não foi manipulada. Tá? Não foi manipulada. Ô Flávio, então, desculpa, a palavra manipulação é muito forte, tá certo. Ficou confusa a votação anterior. Nós vamos colocar em votação, então, agora, já que o professor Alexandre explicou, tá? O recurso de votação dele, tá? Nós vamos colocar... Professor Romualdo, questão de ordem. Abre o microfone do professor Romualdo, fazendo favor. Pega uma água para mim aí, Bia. Oi, está me ouvindo? Sim. Olha, sim, professor. Olha, me desculpe, mas o Alexandre é que está fazendo confusão. Olha, eu acho que a votação ela foi clara, porque se você aprova, se você rejeita aquela proposta que foi colocada, aí sim você vai estabelecer qual é o tempo de duração da votação o tempo de duração da diretoria. Não tem como colocar em questão essa votação. Já houve a votação, não existe isso. Eu nunca vi isso, essa coisa de recurso de votação. O professor Alexandre, se não estava entendendo, tinha que ter feito um encaminhamento logo no momento do processo de votação, antes de iniciar. Nós já votamos, e para mim foi muito claro. A proposta que foi aprovada é de prorrogação do mandato por tempo indeterminado, decorrente do processo da pandemia. Para mim está claro. Ok. Tem uma outra questão de ordem aqui, da professora Kipnis. Esqueci agora o nome. A professora Rosana também fez uma questão de ordem. Professora Rosana Borges, por favor, abrir o microfone. Bom dia. A questão de ordem é a seguinte: já foi feita a votação, já foi feita uma votação, já teve uma deliberação, para mim a Assembleia esgotou a sua pauta. Se houvesse discordância do encaminhamento da votação, essa discordância tinha que ter sido feita antes da votação e não depois da votação, quando o resultado não foi favorável ao que as pessoas almejavam. Perfeito. A questão de ordem aqui quem fez também foi a professora Ana Paula Junqueira Kipnis. Professora Ana Paula Junqueira Kipnis, por favor, liberar o microfone. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, professora. Olha só, pessoal, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente espera dos nossos alunos. A gente tem que prestar atenção para a reunião poder ser o mais objetiva possível. Então, na hora que foi aberta a votação, você tem que estar prestando atenção no que está sendo falado e no que está sendo votado. E já foi votado. Se já foi votado, já contou, já explicou e já foi, não tem sentido voltar lá atrás. Porque senão nós vamos passar a manhã inteira aqui. Pode ser que nem todo mundo tenha, mas eu tenho muito serviço para fazer. E aí você ficar indo e voltando em decisões que já foram tomadas e já foram votadas, não é produtivo. Então, eu preciso que essa reunião, todo mundo que está aqui participando, preste atenção no que está sendo votado e depois de votado não ficar voltando atrás. E não é dar carta branca para a direção ou alguma coisa assim da ADUF, é assim, nós fizemos uma votação. Se você tivesse prestado atenção, você tinha visto que era para colocar X se você fosse favorável a uma proposta que desabilitava as outras propostas. É só uma questão de fazer como a gente espera dos nossos alunos, prestar atenção no que está sendo falado e votar com consciência. Só isso. Obrigada. Ok. Tem o professor Humberto de Deus também que fez uma questão de ordem, para ser democrático. Professor Humberto de Deus.
Mas professor, repete quantas Você abriu para mim, Flávio. É porque é o outro Humberto. Você não deixou, mas era outro assunto. Não vou tumultuar agora, não. Não, era outro Humberto. Humberto, Faculdade de Educação Física. Humberto Luiz. Steve? Está liberado, professor Humberto. Está liberado, professor Humberto. Bom, o professor Humberto deve estar sem áudio. Deve estar sem microfone. Pessoal, é o seguinte. A questão de ordem feita pelo professor Romualdo, né, pela professora Rosana e pela professora Kipnis, né, tem toda a razão. Então, eu acato a questão de ordem dos 3 professores e declaro encerrada a Assembleia. Obrigado a todos pela participação. O resultado é esse mesmo, né? Fica aprovado, então, a prorrogação do mandato da diretoria, né, pelo tempo que durar a pandemia, e nós vamos proceder ao chamamento imediato de novas eleições, seguindo as regras do Estatuto Social da categoria. Tá bom? É isso. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Desculpa pela confusão na questão dos aplicativos. A diretoria tentou organizar da melhor forma possível. Nós tivemos um trave técnico, mas conseguimos reverter a tempo e que possibilitou que todo mundo participasse. Todos que quisessem participar, pudessem participar dessa Assembleia. Muito obrigado e até a próxima.